Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 14 e hoje nós vamos falar do capítulo 9 de Apocalipse, as páginas 26 e 27 da apostila. Hoje nós vamos tratar da quinta e da sexta trombeta, as terríveis trombetas. Se você pode lembrar da aula anterior, nós falamos no último capítulo da águia passando e dizendo os três ais, ai, ai, ai. Cada ai desse representa uma trombeta. Então quer dizer que os juízos de Deus iam ficar mais severos. O verso 1 fala de uma estrela caída do céu na terra. A identidade dessa estrela, dessa criatura, divide as opiniões. Uns creem que é uma menção a Satanás, ao próprio Satanás caído, um anjo de luz que foi caído, e outros pensam que isso pode se referir a um anjo de Deus designado pelo próprio Deus para executar o juízo da quinta trombeta. O verso 2 fala do poço de um abismo que saía fumaça. A maioria dos teólogos concorda que aqui é uma referência ao inferno, ao Hades, o local onde as pessoas que morrem sem Jesus, morrem sem salvação, essas pessoas estão nesse lugar, aguardando o juízo final. Nesse abismo, nesse inferno, também chamado de Hades ou Sheol, Hades é um nome grego, Sheol seria um nome hebraico. Esse abismo também é o abrigo de alguns demônios. Em Judas 6, tem uma menção que uma parte dos demônios estão acorrentados no Hades, no abismo. Nós sabemos que Satanás foi precipitado até a terra, era um anjo de luz, e arrastou com a sua cauda 1/3 dos anjos do céu, e esses anjos se tornaram demônios. Isso está descrito ali em Apocalipse 12, versículo 4, nós vamos estudar um pouquinho mais adiante. Mas por ora, nós sabemos que esses demônios que foram caídos com Satanás, ou seja, 1/3 dos anjos de Deus, uma parte desses demônios está realmente acorrentado no Hades. E outra parte desses demônios, como diz Efésios 6, estão nos ares. São principados, potestades, tronos, dominações, são demônios que atormentam a humanidade. Os versos de 3 a 5 descrevem uma fumaça saindo do abismo, e com essa fumaça vinham gafanhotos tão nocivos como escorpiões. E esses gafanhotos não podiam atuar sobre a natureza, eles deveriam atuar sobre os homens que não tinham o selo de Deus. Obviamente aqui o selo de Deus é uma referência espiritual àquelas pessoas que o Senhor tinha reservado para a salvação. Os versos de 7 a 9 descrevem o aspecto desses gafanhotos, como cabeça, rosto de homem, cabelos de mulher, dentes de leão, couraça de ferro, as suas asas com barulho como de carros de cavalos. Então aqui fica claro que essa não é uma referência ao animal gafanhoto em si, mas sim a demônios que saíam desse abismo do inferno, do Hades. Esses demônios acorrentados, mencionados em Judas no versículo 6, são esses demônios que são libertos ao ressoar aí dessa quinta trombeta. E esses demônios causariam um mal a esses homens durante 5 meses. Vejam que é um tormento controlado. A Bíblia diz que esses homens desejariam a morte de tamanho tormento, mas Deus permitiu que esses demônios atormentassem a humanidade durante 5 meses. Imagine, irmãos, o que seria isso? Um tormento de demônios durante 5 meses. Eu não consigo nem imaginar o que seria esse sofrimento, esse juízo decorrente da quinta trombeta. O verso 11 fala que esses gafanhotos, ou seja, esses demônios, tinham um líder. Aqui, o versículo 11 fala de um rei, e esse rei tinha o nome de Abaddon em hebraico ou Apolion em grego. Abaddon e Apolion significa destruidor, seriam o rei, o líder do gafanhoto destruidor. Aqui é uma referência clara a Satanás, Não há como imaginar que seria alguma outra coisa senão o próprio Satanás representado com esses dois nomes, Apolion em hebraico, Apolion em grego e Abaddon em hebraico.
O verso 13 começa a descrever o juízo decorrente da sexta trombeta. Que juízo terrível, irmãos! Aqui a Bíblia fala de 4 anjos que estavam atados, acorrentados no rio Eufrates. A maioria dos teólogos associam esses 4 anjos a demônios, porque na Bíblia não há histórico de anjos de Deus acorrentados. Quando a Bíblia fala de anjos acorrentados, é uma referência clara a demônios. Esses demônios estavam acorrentados na região ali do Oriente, esperando o dia, a hora para se manifestar, para manifestar o juízo da sexta trombeta. Os versos 15 e 16 descrevem um cenário terrível, que esses 4 demônios acorrentados, liderariam um exército de 200 milhões de demônios. Esses 200 milhões de demônios viriam com a missão terrível de dizimar 1/3 da população da Terra. Se você lembrar bem, o 4º selo já tinha havido uma destruição de 1/4 da população da Terra. Então, 1/3 de 1/4 representa a metade, representa 50%. Ou seja, só o 4º selo e a sexta trombeta significaria a morte da metade da população da Terra. Se hoje nós temos 7 bilhões de habitantes na Terra, isso representaria a morte de 3,5 bilhões de pessoas. Comparado ao coronavírus, à Covid-19, que já matou 300 mil em todo o mundo até agora, essa morte tem proporções, essa matança, esse extermínio tem proporções infinitamente maiores do que a pandemia do coronavírus, irmãos. 3,5 bilhões de pessoas atingidas somente com os juízos do 4º selo e da sexta trombeta. Um detalhe é que, se você olhar no verso 15, esses 4 anjos acorrentados estavam esperando a hora, o dia, o mês e o ano para matarem 1/3 da população da Terra. Então, essa mortandade não vai acontecer durante um período de tempo. Isso vai acontecer, irmãos, em uma determinada hora, em um determinado dia do mês, do ano. Ou seja, de uma tacada só, a metade da população da Terra vai ser dizimada, 1/3 de 1/4, que significa 50%. Tirando os outros juízos, a 5ª trombeta, por exemplo, a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª trombeta, que vai atingir a natureza, mas que também acaba afetando os homens. Enfim, pegando todos os juízos de Deus, a essa altura, na altura da sexta trombeta, a população da Terra estará bastante resumida. Meus irmãos, eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja não estará aqui quando isso tudo acontecer. Os versos 16 e 18 descrevem que esses demônios vão expelir fogo, fumaça e enxofre. Alguns creem que isso é uma referência a uma eventual guerra mundial, a uma eventual explosão de bomba atômica e na região ali do Oriente, uma vez que esses 4 demônios estariam acorrentados no rio Eufrates, que fica hoje aonde se localiza o Iraque. Os versos 20 a 21 descrevem uma característica marcante de Deus. Deus sempre está buscando o arrependimento do ser humano. Deus, ele não manifesta juízos despretensiosos. O verso 20 e 21 mostra bem claro isso. O lamento de Deus, que nem com todos esses juízos os homens maus se arrependeram. Ou seja, Deus tinha a intenção que esse povo se arrependesse. Aqui a Bíblia descreve que esses homens continuaram com as suas práticas, não se arrependeram, continuaram sendo assassinos, feiticeiros, prostituídos, continuaram roubando, enfim, nem com juízos tão acentuados esses homens se converteram, se voltaram a Deus. Deus pretendia que eles se arrependessem, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Bem, meus irmãos, essa foi a videoaula 14. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com um amigo, curta o nosso canal, curta esse vídeo,
compartilhe, ative o sininho das notificações. Em breve nós vamos gravar a próxima aula e entrar no capítulo 10. Deus te abençoe.